Olá, prazer estar aqui novamente nesse espaço criado pela Casa de Pedro de Valinhos, para apresentação e reflexão sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos nesse momento, buscando entrar em contato com os nossos mentores individuais, em contato com o mentor da Casa de Pedro, toda a equipe de proteção, higienização e limpeza da casa, pedindo que esses amigos possam manter aquele ambiente protegido, equilibrado e pronto para brevemente nos recebermos novamente nas atividades presenciais. Vamos pedindo a essa equipe também, que em nome de Jesus possa envolver cada um de nós e ao nosso lar nesse momento, trazendo muita paz e equilíbrio. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá de graça o que de graça se recebe. Existe uma passagem aqui que está em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, e que diz o seguinte, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente aquilo que recebestes gratuitamente. Então, o que Jesus está trazendo para a nossa reflexão aqui nesse ensinamento? A ideia desse diálogo que ele tem com os apóstolos é justamente chamar a atenção para que todos aqueles fenômenos, vamos dizer assim, da época, fenômenos de cura, fenômenos de desobsessão, usando aqui a linguagem de hoje, que era o que aqui no texto bíblico está como expulsar os demônios, por exemplo, que são os processos de desobsessão que a gente conhece bem dentro da doutrina espírita, dizendo que normalmente chamando a atenção para que essa habilidade, essa capacidade de promover esses fenômenos, não é necessariamente um fenômeno que o indivíduo por si só ele adquire. É algo que, com o esclarecimento que a gente tem com a codificação espírita, a gente percebe que isso é algo que está dentro de um contexto maior, e usando as palavras de Jesus, é algo que nós estamos recebendo gratuitamente, de forma que não há como a gente elaborar ou desenvolver essas habilidades se de alguma forma não nos foi, vamos dizer assim, concedido pela providência divina em algum momento da nossa reencarnação. Então, é importante aqui a gente trazer para a reflexão hoje presente que é uma ideia que talvez ela não fique somente contida na questão mediúnica. Então, Jesus ressalta aqui, nessa passagem, a questão do papel do cristão é o papel de ser servidor, não de ser servido. Como Jesus mesmo deixou o seu exemplo, de que ele veio, em várias passagens ele coloca isso, que ele veio para servir. Então esse é o exemplo que ele deixa para nós, que como cristãos, a gente procure essa postura de ser útil, de ser servidor, de ir ao encontro dos necessitados. Aqueles de nós que esse chamado Jesus faz para todos nós, Talvez aqueles de nós que já ouviram esse chamado, e já se apresentaram, para as fileiras do serviço, já estão dentro das possibilidades que cada um de nós tem, dentro do alcance que a gente pode fazer. Há muito a se fazer. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, não, mas o que eu posso fazer é pouco. Pouco com Jesus é muito. Então, se a gente fizer pouco, é melhor do que não fazer nada. Então, esse chamado Jesus nos faz, e até porque ele coloca na sua questão central no Evangelho, que é a caridade, que é a busca de aliviar o sofrimento do próximo,
né? Ou ir ao encontro do próximo que está em sofrimento, que ao fazermos isso, né, nós vamos achar nesse processo, às vezes, elementos, né, matéria-prima para, né, fortalecimento e para a resolução dos nossos problemas, muitas vezes, né? Sejam problemas presentes, vamos dizer assim, problemas que estejam aqui na esfera imediata nossa, ou sejam problemas de outras encarnações que eventualmente nós trazemos, né? Então a gente sempre tem que pensar que mediunidade, a proposta de doutrina espírita, voltando aqui na questão de mediunidade, né? Sempre está falando de mediunidade com Jesus, né? Mediunidade com Jesus é serviço, né, de alívio do sofrimento, né, do, dos outros, né, que irão ao encontro daqueles sofredores, sejam encarnados ou não, né? E para nós que estamos né, para aqueles de nós que estão nesse processo, é também uma escola, né, onde a gente acaba tendo um aprendizado acelerado, porque muitas vezes nós vamos aprender com situações que nós vamos vivenciar dentro desse processo de ajuda ao próximo, né? Então, essa é uma escola para aprendizado e para redenção, porque sempre que nós nos colocamos no caminho de ajudar o próximo, a providência divina vai mobilizar também recursos para que nessa nossa trajetória de ajuda ao próximo, nós possamos aqui também fazer os nossos próximos, recuperar aqueles que nós tenhamos prejudicado em outras existências, né? E vai nos possibilitar colocar os tijolinhos no lugar que talvez num passado distante a gente tenha ajudado vamos dizer assim, a derrubar, né? Então é importante esse processo, né? A gente se colocar dentro desse processo. Na visão da doutrina espírita, né, que trabalha bastante essa questão da mediunidade, vamos dizer assim, desmistificando uma série de assuntos relativos a isso, né, ela coloca que mediunidade não é um dom no sentido de uma graça, né, no sentido de algo que a gente recebe como uma dádiva celeste, mas é muito mais uma ferramenta, né, redentora, como a gente falou há pouco, né, que vem na nossa caixinha de ferramentas, vamos dizer assim, para acelerar o nosso processo de transformação e de aprimoramento, né? E, como eu disse, colocando essa potencialidade que nós trazemos, né, sempre a serviço do próximo, a serviço da humanidade, a serviço do bem-estar daqueles que estão à nossa volta, né? Então, lembrando que, de novo, Jesus coloca a questão de auxílio ao próximo no centro dos seus ensinamentos. Aí, né? É importante que a gente, vamos dizer assim, expanda talvez essa reflexão, né, para além da questão da caridade relacionada exclusivamente ao processo de mediúnico, vamos dizer assim, do dar de graça o que de graça recebeu na questão mediúnica, mas que a gente expanda também, reflita, possa expandir para talvez perceber que na nossa existência existem muitos benefícios, talvez que a gente já tenha recebido da providência divina, né? E que também já nos permita, de alguma forma, colocar esses benefícios em movimento, que nos permita compartilhar, né, isso que a gente recebeu, né? Então, fica aqui o convite, né, para que a gente possa refletir, né? Às vezes, muitas vezes, nós, na nossa jornada, né, a gente acaba virando, vamos dizer assim, meio pedinte, né? Então, está sempre pedindo coisas para nós, né? Sempre pedindo, né, para aliviar nossos sofrimentos, ajudando, né, que Deus nos ajude nas nossas dificuldades, né, a vencer tudo vamos dizer assim, os processos que cada um de nós traz para essa encarnação. Mas é importante também que a gente aprenda a reconhecer e agradecer aquilo que nós já estamos recebendo, né, da providência divina. E não é pouco, né? Via de regra, a gente recebe muito. Mesmo quando estamos passando por um momento de dificuldades, né, às vezes pode não estar óbvio aquilo ali naquele momento, né? Mas nós vamos percebendo que tudo isso vem num contexto
da bondade divina para que a gente melhore, se aprimore, que a gente cresça, né, e evolua como espírito imortal, né? E às vezes essa necessidade de crescimento e evolução, muitas vezes ela vai passar por momentos difíceis e dolorosos que a gente tem que transpor para que de fato nós possamos crescer. E uma outra, a gente sempre gosta de lembrar isso, né, que a dor não é um único processo motivador de crescimento, o amor também é, né? E as escolhas, vamos dizer assim, são nossas, né? E esse processo de entrar nesse movimento de ajuda, né, de levar essa ideia que Jesus traz, né, de caridade, de cristão como servidor da humanidade, certamente ela vai trazer benefícios para nós, no sentido de reconhecermos em nós mesmos, né, aquilo que a gente já recebe, né, reconhecermos em nós mesmos aquilo que a gente tem condição de doar, né, e para isso colocar isso em movimento, né, dentro da seara cristã. Esse tema também dentro da doutrina, esse capítulo específico, né, ele tem também uma chamada de atenção, né, para nós, para a questão dos serviços prestados, vamos dizer assim, pela casa espírita, né? É interessante a gente notar que, né, na proposta original de Jesus, ele coloca assim de atender ao próximo, né, como ele está chamando aqui a atenção dos apóstolos, né, e fazer isso, fazer o bem de forma gratuita, né? E que é o trabalho que nós, dentro da doutrina espírita, dentro das casas espíritas, vamos procurar fazer, né, dentro né, se a gente está indo em algum lugar que se diz espírita e está eventualmente cobrando por algum serviço, precisa parar, porque não é isso que está na proposta que Jesus coloca para nós, e também não é isso que está dentro da proposta, né, que Kardec nos deixa aqui dentro da codificação espírita, né? Então, a doutrina espírita tem uma característica interessante também, né, que essa escolha é nossa, né? Nós, muitas vezes, somos responsáveis, nós somos chamados à responsabilidade de decidir aquilo que é melhor para nós, né? Então, é importante você que eventualmente está assistindo aqui, parou para assistir esse vídeo, refletir sobre isso também, né? Que a proposta de Jesus é fazer o bem pelo bem, não é que você tem que ter uma recompensa ou algum tipo de remuneração para isso, né? Mas é simplesmente colocar esse ciclo de ajuda ao próximo em movimento, né? Então, esse capítulo é importante trazer essa reflexão, porque a gente também sabe que existem muitas situações de indivíduos, né, ou pessoas que vendem graça, né, ou vendem a cura, ou vendem, enfim, algum tipo de benefício relacionado às coisas divinas, né? E lembrando que lá vamos dizer assim, no mundo espiritual não tem dinheiro, né? não tem essas coisas os valores talvez que a gente tem aqui no mundo físico, né? Os valores lá são outros, né? São valores de caráter, são valores do nosso mérito, valores daquilo que a gente traz dentro de nós, né, enquanto sentimento, enquanto vamos dizer assim, coração, e como a gente se percebe o mundo à nossa volta, né? Não é uma questão de se monetizar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a graça divina, né? Mas a gente sabe que isso existia na época de Jesus e existe fartamente ainda nos dias de hoje. Então isso, né, fica aqui também uma reflexão para que a gente pense nisso, né, não só na nossa dimensão individual, daquilo que a gente, né, já pode fazer como cristão, já perceber daquilo que nós estamos recebendo do ponto de vista de bondade divina, e de que a providência divina faz por nós. Fica aqui a questão, né, da reflexão da questão específica da mediunidade, colocando que a mediunidade não ela é uma potência nossa enquanto espírito imortal,
mas ela não necessariamente é uma atividade laboral, né? Ou que a gente vá lá, entre numa escola e vá aprender sem que não tenha havido aí algum tipo de pressuposto para essa habilidade, que é o que Jesus está colocando aqui no Evangelho, é algo que foi nos dado de forma gratuita, e a expectativa de Jesus é que a gente faça, vamos dizer assim, bom uso disso e da mesma forma que nós recebemos, né? Então fica essa reflexão aí para a nossa semana. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores individuais, né? Agradecer aos mentores lá da Casa de Pedro, por estarem sempre conosco, né, ao nosso lado, nesse período de tantas provas que estamos vivenciando, né, pedindo que esses guardiões nos fortaleçam, que o Mestre Jesus possa, né, com seu imenso amor, abençoar a todos nós, né, na semana que segue, abençoando nossos lares, né, nossos familiares, pedindo também para que possa estar abençoando e protegendo a Casa de Pedro, todos os seus dirigentes, trabalhadores, e seus assistidos, que estamos todos de forma remota aqui por hora, mas que em breve estaremos novamente nos reunindo presencialmente, ok? Então, uma boa semana a todos, fiquem todos em paz, que assim seja, graças a Deus.